Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 14. Se você possui a Bíblia Nova Almeida atualizada, a página é a 1711. Segunda Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 14. Os irmãos acharam? Sim? Vocês estão aí, gente? Amém, glória a Deus. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu, em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Deixe a sua Bíblia aberta, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido e santo, muito obrigado. Obrigado por aquilo que nós tivemos a oportunidade nessa noite já, de ler a Tua Palavra juntos, como uma família na fé, cantar a Tua Palavra, orar a Tua Palavra. Teremos a oportunidade de provar a Tua Palavra através da ceia, e que o Senhor ministre aos nossos corações a Tua Palavra nesse instante, Pai. Toca o nosso coração, ministra, Pai, as nossas vidas e nos alimente através da Tua Palavra. Oramos assim, em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, carta de Paulo a Timóteo, essa é a segunda carta que Paulo escreve ao pastor Timóteo, ao jovem pastor. Timóteo, ele foi meio que adotado por Paulo, se tornando o seu pupilo ministerial. Muito provavelmente Paulo recrutou Timóteo em sua segunda viagem missionária, quando Timóteo tinha entre 16 e 18 anos. Então imagina o privilégio que foi para Timóteo ser criado, ser discipulado na fé e no ministério pelo apóstolo Paulo. Só que à medida que a caminhada dos dois vai acontecendo, Timóteo passa a se tornar meio que um homem de confiança, zeloso, temente a Deus, do apóstolo Paulo. E Paulo deixa Timóteo para cuidar de uma igreja que já estava estabelecida na Ásia Menor, numa grande cidade conhecida, que era a cidade de Éfeso. Uma cidade com inúmeros desafios. E lá na primeira carta, Paulo escreve encorajando Timóteo para que ele cumpra fielmente o ministério dele. Inclusive, uma das palavras que se destaca, ou dos conselhos que Paulo se destaca na primeira carta dele a Timóteo, é: Timóteo,
Não se envergonhe, ou não fique intimidado pelo fato de você ser jovem. Pregue a palavra, anuncie. E Paulo inclusive encoraja Timóteo na primeira carta a repreender e lidar com os falsos mestres, que estavam ali já disseminando inúmeras doutrinas erradas do Evangelho. Não ache você que lidar com heresias, problemas doutrinários é uma coisa recente da nossa época. Desde que a igreja começou a se movimentar, ela sempre teve que lidar com a erva daninha chamada heresia. Pessoas que estavam fazendo ou diminuindo a divindade de Jesus, ou diminuindo a humanidade de Jesus. Pessoas que estavam tratando o Espírito Santo como apenas uma força e não como Deus. Pessoas que estavam trazendo a lei na sua máxima potencialidade, dizendo que a graça era insuficiente. E esses grupos arrebanhavam uma grande multidão. E aí então passam-se anos, muitos anos. E aí agora nós nos deparamos com Paulo, já velho, preso naquilo que seria a sua última prisão. Paulo aqui sabe que o julgamento dele diante de Roma não está bem e que ele vai morrer. Segunda carta de Paulo a Timóteo é a despedida do apóstolo Paulo. É o último texto do apóstolo Paulo, é a última carta que Paulo escreve. E em seu último texto, ele escreve para esse que de pupilo se tornara seu filho na fé e seu amigo, chamado Timóteo. E Timóteo aqui já não mais um jovem de 18 ou 17 anos, mas aqui já um pastor mais experiente, apesar de lermos o texto, e Paulo colocar sobre o texto uma impressão de que Timóteo ainda é um filho novo. É mais ou menos quando o pai e a mãe pega aquele filho brucutu que já tem mais de 40 anos e trata ele ainda como criança, porque é filho. Filho cresce, mas no coração, na afetividade, ele continua sendo uma criança. E Paulo aqui ele escreve para Timóteo nesse sentido. E mais uma vez, Paulo ele está encorajando Timóteo. E olha como Paulo é extraordinário, porque mesmo preso, mesmo diante da face da morte, Paulo consegue escrever do cárcere uma carta de profundo encorajamento para Timóteo. Ele está preso e ele ainda se importa com Timóteo, e se importa com os desafios de Timóteo, mas não só Timóteo, mas os desafios sobretudo do Evangelho, da igreja, da expansão do reino de Deus na terra. E uma das coisas que Paulo ele começa a falar para Timóteo é: Timóteo, não se envergonhe. Não se envergonhe da palavra, do evangelho, do ministério. Tanto que no capítulo 1 e 2, Paulo, da segunda carta, Paulo vai fazer essa transição. Porque muitos que estavam com Paulo, envergonhados e amedrontados pelas consequências da pregação da palavra, abandonaram Paulo, estavam fugindo. E Paulo encoraja Timóteo a permanecer, a ficar firme. E não só isso, mas confrontar aqueles que estavam ensinando falsas doutrinas, aqueles que estavam pegando os textos sagrados e ensinando uma doutrina totalmente equivocada, um caminho totalmente perverso em relação ao ensino da palavra e aquilo que Deus pretendia para os seus ouvintes. E Paulo está ali encorajando a Timóteo a levantar líderes fiéis, baseados na palavra de Deus. Tanto que no capítulo 2 dessa carta, Paulo instrui Timóteo: escolha, repasse aquilo que você ouviu de mim, e ouviu do Senhor, repasse a homens fiéis, para que possam ensinar outros. E nós lemos um trecho, onde Paulo duramente encoraja Timóteo a se posicionar firme em relação à palavra de Deus.
E esse texto é muito pertinente para nós hoje, porque nós também lidamos no nosso dia a dia com inúmeros desafios relacionados à palavra de Deus. Irmão, sendo muito honesto e sincero, não é fácil nos posicionarmos sob a palavra do Senhor e mantermos os nossos pés nela, de modo fiel, diligente, responsável, comprometidos. Existem inúmeras coisas que estão duelando a nossa devoção no nosso dia a dia. Existem muitas coisas que estão chamando a nossa atenção. É difícil e um tanto quanto desafiador nós temos a nossa mente focada para a palavra. E os mesmos desafios que Timóteo enfrentava, que aquela igreja enfrentava, nós também estamos enfrentando hoje. Porque existem sim falsos mestres, existem sim doutrinas equivocadas. E o pior de tudo, que às vezes tem gente que, com boa intenção no coração, se lança a pregar coisas a respeito de Jesus, mas que são ideias extremamente equivocadas, que não têm qualquer correlação com o texto bíblico. Isso não é de hoje, mas é desde a época da igreja primitiva. E é justamente isso que Paulo ele está tratando aqui. Parece que mesmo anos depois, a igreja de Éfeso continua lidando com falsos ensinamentos. Parece que mesmo anos depois, Timóteo continua ali lutando para que a palavra fosse preservada. Então, se a gente olhar aqui o texto, ele inicia no verso 14, com um encorajamento profundo de Paulo, dizendo: permaneça, permaneça. Como é difícil permanecer. No verso 1, capítulo 1, verso 8, Paulo está dizendo justamente isso. Não se envergonhe, Timóteo, pelo fato de eu estar preso pelo Evangelho. Permaneça firme. E lá no capítulo 1 ainda, Paulo ele vai dizer que Fígelo e também Hermógenes, dois companheiros de Paulo, eles não aguentaram a pressão e fugiram, abandonaram o apóstolo Paulo, deixaram ele na mão. Paulo está mostrando que permanecer firme na palavra é difícil. Tem gente que espana, tem gente que foge, tem gente que não aguenta ficar só com a Bíblia. Por isso que Paulo começa essa exortação falando: Timóteo, permaneça. Permaneça naquilo que você aprendeu e em que acredita firmemente. Porque quando a gente permanece, a gente recebe perseguição. Olha o que fala aí, alguns versículos anteriores, por exemplo, capítulo 3, verso 12. Leia aí na sua Bíblia. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É isso que a Bíblia está dizendo. E Paulo continua o texto então dizendo: permaneça. Mesmo sofrendo perseguição, mesmo a porta sendo estreita, permaneça. Permaneça. Permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. Essa expressão aqui ela é maravilhosa, porque no primeiro capítulo também dessa carta, a gente vai ver que Paulo ele tem um apreço especial por duas pessoas muito próximas de Timóteo. Sua avó, Loide, e o único que pode falar que teve uma avó Loide aqui é o Cauê. Cadê o Cauê, né? E a mãe dele, Eunice, que ensinaram Timóteo no caminho, que fizeram com que Timóteo aprendesse a Escritura Sagrada, a lei, e tivesse amor por ela. Lembrando que o texto sagrado aqui, você não tinha formação ainda do Novo Testamento, ele estava em formação, mas aqui é o Antigo Testamento. E Timóteo, ele não só o que aprendeu, mas de quem aprendeu, porque ele tem duas figuras extremamente amorosas. Sabe quando a gente, também em casa,
fala para os nossos filhos: ouça o que o seu pai e a sua mãe está dizendo, porque ninguém vai te ensinar com tanto amor, dedicação e verdade como seus pais. Porque o compromisso que um pai e uma mãe têm em ensinar a verdade para o seu filho é muito maior do que a gente tem para ensinar qualquer outra pessoa. Por isso que Paulo enfatiza: de quem você aprendeu. De quem você aprendeu. Você não ouviu apenas de estranhos, mas você aprendeu dentro da sua casa. E que desde a infância você conhece as sagradas letras. As sagradas letras. Outra expressão muito importante, porque a Bíblia, meus irmãos, não é um livro qualquer. A Bíblia ele não está em pé de igualdade com qualquer outra literatura que você venha a conhecer na sua vida. A Bíblia é única. Porque nós estamos diante do único texto que foi inspirado pelo Senhor. E quando Paulo ele coloca esse adjetivo nas Sagradas Escrituras de sagradas letras, ele está mostrando que esse texto é importante e diferente de tudo. Ele tem autoridade divina. Pedro, na sua segunda carta, ele vai falar que homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram, guiados pelo Espírito Santo. Capítulo 2, verso 21. Então nós não estamos diante de um livro de alguém que teve uma boa ideia, que alguém, a partir de uma compreensão das faculdades mentais, escreveu textos bons como um grande autor que tenha existido no mundo hoje. Não. O que nós temos é a própria palavra do Senhor em nossas mãos, o presente de Deus para nós. Inclusive, nós somos hoje, temos que ficar espertos, porque a Bíblia, ela sim é alvo de desprezo, especialmente daqueles que tratam a Bíblia sem levar em consideração que ela é um texto sagrado, de sagradas letras, e usa ela de maneira irresponsável, o que já acontecia na época de Timóteo. Nos nossos tempos isso foi incorporado dentro daquilo que a gente chama de liberalismo teológico. O liberalismo teológico ele faz uma distinção entre Bíblia, livro e palavra de Deus. No liberalismo teológico, Jesus e a Bíblia são duas coisas completamente distintas. Jesus é importante, a Bíblia nem tanto, porque a palavra de Deus é Jesus. Essa é a máxima do pensamento do liberalismo teológico. Por isso que para a pessoa que foi influenciada pelo liberalismo teológico, você vai dizer assim: mas a Bíblia diz isso. Ela vai falar: não, mas eu não acredito que Deus faria isso. Mas Jesus não é assim. Mas da onde que a gente aprende de Jesus? A gente só aprende Jesus através da Bíblia. Se você olhar a literatura secular, você vai encontrar uns 4 relatos sobre Jesus como figura histórica. E ainda assim, esses registros do Jesus histórico, eles não falam nada relevante sobre Jesus. É um homem que andou, um grande sábio. Mas a divindade de Jesus só através da palavra de Deus, de modo que nós não conseguimos desassociar Bíblia de Jesus ou Jesus de Bíblia. Existe aquela famosa jargão, né, que a Bíblia é ou contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Não existe essa distinção. De fato, a Bíblia é um livro comum, nós não temos isso como uma idolatria, ninguém vai pôr num pedestal e acender uma vela para ela. Mas o que nós temos aqui são as sagradas letras.
Quando Pedro vai se referir a Paulo também na segunda carta dele, no capítulo 3, ele já considera que o que Paulo escreve é dirigido pelo Espírito Santo. Então já havia essa ideia de que o Antigo Testamento é a Sagrada Letra e que o Novo já estava em formação, como também Sagradas Escrituras. Porque nós conhecemos Jesus através da palavra do Senhor. Aí tem o pessoal que usa o texto de 2 Coríntios, capítulo de número 3, verso 6, dizendo assim: pastor, mas a Bíblia não fala que a letra mata. E aqui está dizendo que a letra é sagrada. Não é um perigo a gente se debruçar o estudo das Sagradas Escrituras, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Já começou errado, porque esse texto não está falando sobre isso. O texto da letra mata é uma alusão à lei do Antigo Testamento, das imposições exageradas dos judaizantes. Não tem nada a ver com estudar a Bíblia, não tem nada a ver em olhar para a Bíblia e entender que aqui nós temos as sagradas letras. E aí o texto continua, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aqui não é uma questão opcional, mas o texto, na sua força original do grego, ele vai dizer de fazer capacitado. Essas sagradas letras tornam você capacitado para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Isso que Paulo fala também é muito importante, porque ele mostra o objetivo da palavra de Deus. A Bíblia, ela fala de muitos assuntos, mas tem um assunto que é a sua prioridade, e a sua prioridade é o Evangelho, é a salvação, é a soteriologia, é o plano de resgate do homem. E essa informação é muito importante, porque tem gente que quer achar na Bíblia tratado científico, ou usar a Bíblia para responder questões geográficas, geológicas, sendo que a proposta da Bíblia não é dessa. A Bíblia, ela foi escrita a partir do olhar do homem comum e natural. Ela não foi um livro escrito a partir do iluminismo, que trouxe uma linguagem mais científica para a humanidade. Olha só que interessante, quando você olha Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11 de Gênesis, o que você tem lá? O início de todas as coisas. Capítulo 1 você tem a criação, capítulo 2 você tem o detalhamento de algumas questões da criação, aí você tem a queda, você tem assassinato, aí você tem a construção da primeira cidade, e aí vem o dilúvio, começa tudo de novo, até que no capítulo 11 vem Babel. Mas Gênesis tem 50 capítulos. Aí do capítulo 12 até o capítulo 50, Gênesis fala do quê? Da saga de Abraão e sua família. Abraão, Isaac, Jacó, e depois concentra um pouco mais de atenção em dois filhos de Jacó, que é José e Judá. Olha a proporcionalidade. 11 capítulos para falar da criação e do início, e depois uma quantidade absurda para falar sobre da onde vai se dar a salvação. Se a Bíblia fosse um tratado científico, geográfico, você acha que quantas páginas seriam necessárias para explicar cientificamente a criação de todas as coisas? 2 capítulos? Lógico que não. Mas isso é para mostrar que a Bíblia, ela tem outro objetivo. O objetivo da Bíblia é mostrar como Deus vai resgatar o ser humano, como Deus vai trazer tão grande salvação. Então, não adianta
o povo que fica aí especulando a Bíblia, falando, mas a Bíblia está falando isso daqui na parte científica, está falando isso daqui da terra, se ela é plana, se ela é esférica. Gente, não é o objetivo da Bíblia isso. Não é esse o objetivo. A Bíblia ela está mostrando para nós como Deus resolve o problema da humanidade. Por isso que Paulo está falando aqui para Timóteo das sagradas letras, e que essas sagradas letras ela nos capacita a entender a salvação pela fé em Jesus Cristo. Paulo está dizendo: Timóteo, lembra tudo que você aprendeu lá do Antigo Testamento? Olha como está acontecendo hoje. Como está acontecendo hoje. Esse é o tema central das Sagradas Escrituras. Objetivo soteriológico, não científico, não filosófico. A gente precisa entender isso como Paulo está dizendo. E aí ele continua dizendo no verso 16: toda Escritura é inspirada por Deus, até as partes difíceis. Tem gente que fala assim: isso não serve mais, o importante é ficar com as palavras de Jesus. Inclusive, você já viu aquela Bíblia que as palavras de Jesus ela é destacada em vermelho, né? É para tipo assim, o importante é isso. Não é isso o propósito daquela Bíblia. Mas às vezes tem gente que acha que o que importa é o que Jesus falou, e o resto também é tão inspirado quanto aquilo que Jesus disse. Porque Paulo está dizendo que toda Escritura, absolutamente toda ela, é inspirada por Deus. Não há uma vírgula da Bíblia que não tenha sido inspirada por Deus. Isso significa que a palavra de Deus é verdade, porque ela tem como fonte de origem o Deus criador de todas as coisas, o Deus verdadeiro. E uma vez que Deus é o autor da Bíblia, o que nós temos aqui é a pura verdade. Pura verdade. De todos os assuntos que a Bíblia aborda, a palavra que ela traz será sempre verdade. E a única verdade. É lógico que existem assuntos em que ela traz aspectos da verdade, mas não absolutamente os detalhamentos dessa verdade. Mas especialmente sobre a salvação, toda a Escritura é inspirada por Deus. Inspirada. E a palavra inspiração aqui, ela é soprar. O que Paulo está dizendo é que Deus soprou dentro dos escritores aquilo que Deus queria que eles registrassem. De modo que os autores bíblicos, eles não criaram da cabeça deles, mas eles foram compelidos pela ação do Espírito Santo a registrar aquilo que nós temos hoje em mãos. Ainda assim, Deus prouve se utilizar das características pessoais, literárias de cada um dos autores. Não foi de uma maneira mecanicista ou robótica, foi uma inspiração orgânica. Mas o fato de homens inspirados pelo Espírito Santo terem escrito a Bíblia, isso não diminui o fato dela ser autoridade e continuar sendo as Sagradas Escrituras. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo está trabalhando no fundamento, porque os falsos mestres estavam pegando o quê? Isso não importa. Eu orei, Deus me trouxe uma nova revelação, Deus falou para o meu coração. O registro é secundário. E hoje muitas vezes a gente deixa a palavra do Senhor de modo secundário. O que importa são as sensações. O que importa é o que eu senti. Inclusive a Bíblia ela não deixa de ser palavra de Deus, ou não se torna palavra de Deus apenas quando você está lendo e você sentiu um arrepio, você ficou emocionado e chorou. Não tem problema. Mas ela continua sendo palavra de Deus mesmo quando você se senta despretensiosamente na mesa da sua sala e pega um texto para ler. Continua sendo palavra de Deus. A gente acredita que parece que sempre
que existe um contato com Deus, precisa ser uma experiência epistemológica, precisa ser um negócio sobrenatural. E não é assim. A sobrenaturalidade já está no fato de termos um livro tão maravilhoso preservado hoje em nossas mãos. Um livro que passou por 3 idiomas diferentes, num processo de mais de 1.600 anos, 40 autores diferentes, passou por mais de 6 impérios diferentes, e a gente ainda tem esse livro integralmente em nossas mãos. Mais extraordinário, milagroso e sobrenatural que isso não existe. Porque Deus não só inspirou, como Ele também preservou para que nós tivéssemos o texto hoje em nossas mãos do jeito que ele é. Porque toda escritura é inspirada por Deus. E olha aqui que Paulo ele vai continuar dizendo, ela é inspirada para quê? Ela é útil para o ensino. A palavra aqui no original é a mesma palavra para didática, para orientação, para estabelecimento de verdades, de apontamentos. Ela é útil para o ensino. Ela também, e útil aqui não é que assim, ela é útil como qualquer outra coisa. Ela é eficaz, ela é completa para a educação, ela é completa também para o ensino, para a repreensão. E repreensão aqui, ela tem uma ideia de teste de qualidade. Não é simplesmente dar bronca, mas analisar se nós estamos andando dentro dos critérios pré-estabelecidos para afirmar aquilo que somos. Então a palavra de Deus, ela é eficaz também para a repreensão. Ela é eficaz para a correção. Aqui também no texto bíblico, a raiz da palavra, ela é a palavra orto, da onde a gente tem ortodontia, ortopedia, que é na verdade endireitar, corrigir, alinhar. Então a palavra de Deus, ela também é eficaz para nos alinhar diante do Senhor. E por fim, Paulo também usa aqui a palavra pedagogia, na educação, com disciplina, com insistência, na justiça, a fim de que o servo de Deus, ou seja, todos nós, você vê que Paulo aqui não diz apenas para Timóteo, mas ele fala que a eficácia da palavra de Deus é para que todo servo de Deus, para mim e para você, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Interessante que Paulo usa aqui perfeito e perfeitamente, porque hoje em dia parece que a Bíblia ficou sem graça. A gente está pregando a Bíblia, está todo mundo, legal, né? Graças a Deus esse não é um problema aqui, de verdade. Mas em muitos lugares é um problema. Até que alguém fala assim, Deus me revelou algo. Eis que te digo. Deus, eu estava dormindo, irmãos, e no meu sonho eu vi. Aí parece que a coisa fica interessante, porque parece que a Bíblia não é suficiente, parece que a gente vai dormir tendo a Bíblia insatisfeito. São 66 livros e a gente está insatisfeito. Parece que a gente precisa de descer o disco voador, aparecer o raio de luz. Aí a gente lê Paulo falando lá em Gálatas, capítulo 1. Ainda que um anjo apareça com outro testamento que seja considerado maldito. Maldito. Inclusive quando a gente olha os profetas do Antigo Testamento, a gente acha que eles estavam anunciando coisas novas. Na verdade eles estavam só rememorizando a lei. Rememorizando a lei. Mas o nosso coração, ele é tão insatisfeito que a gente não entende que a Bíblia é tudo que nós precisamos para
fazer justamente isso, para que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você não precisa de uma campanha, você não precisa de uma corrente, você não precisa de uma oração forte do homem ungido. O que nós precisamos é da palavra. Quando quiseram atribuir a Lutero a reforma protestante, sabe o que Lutero respondeu? Não fui eu, a palavra fez tudo. A palavra fez tudo. E aí Paulo, ele caminha para a conclusão dessa perícope, desse parágrafo, dizendo: diante de Deus, aí é um apelo de um homem usado por Deus, que sabe que vai morrer, que precisa deixar o seu ensino bem claro, e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Olha o apelo de Paulo, né? Pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, Timóteo, que pregue a palavra, porque é a palavra que tem mudado a vida e os corações ao longo da história. O próprio Jesus, o esplendor da glória de Deus, como que ele vence o diabo? Com a palavra. Quais eram as citações de Jesus? A palavra. Quando Jesus encontra com aqueles discípulos a caminho de Emaús, o que ele fala? Vocês não leram o que diziam as Escrituras a respeito do Messias? Com os discípulos Jesus disse: vocês leram o que Moisés disse ao meu respeito? Não o que eu estou inventando, mas o Antigo Testamento já falava sobre mim. Timóteo, pregue a palavra. Palavra. Hoje nós vemos no mundo onde existe muito personalismo de líderes populares no meio evangélico, nos guetos, e a gente paga caro às vezes em congresso para ir ver esses grandes nomes. Quando Paulo está dizendo: pregue a palavra, pregue a palavra. E olha só o apelo que Paulo continua: insista, quer seja oportuno, quer não, Timóteo, porque isso é o elemento vital da vida eterna, é a palavra. Repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Não é da nossa cabeça, não é do meu achismo. O discipulado, ele tem que vir com doutrina. Isso é importante, porque quando a gente fala de doutrina, tem gente que arrepia os cabelos, né? Não pode discutir doutrina, não pode falar de doutrina. Por isso que está essa bagunça que está. Porque Paulo está dizendo que a exortação, o ensino e a correção, ela tem que ser com base na doutrina. E aí Paulo, ele fala, parece que ele está aqui hoje, 2024. Olha o que ele diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, não vão aguentar esse negócio de Bíblia para cá, Bíblia para lá, Bíblia para cá, a palavra de Deus, não, sai fora, já deu, já sei o nome de todo mundo, dos autores bíblicos de cor, já memorizei as musiquinhas, já sei as histórias, já sei tudo, já não suporto mais ficar falando calvinismo, arminianismo, isso e aquilo. Não suportarão essa doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Sabe aquela palavra que vem, que mostra que você é tão lindo, que Deus tem sorte em ter você como alguém, um discípulo dele, né? Uma palavra que bate no nosso coração, no nosso ego, que denuncia o nosso pecado. Mas virão os tempos onde essas pessoas se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças. É gente que vai falar o que eu quero ouvir, é gente que vai me trazer empoderamento, que vai fazer eu conquistar tudo o que eu preciso, tudo o que eu quero,
que vai me fazer a conquistar 100, 200, 500, 1000, 1 milhão. Como que sentindo coceira nos ouvidos. A expressão era tipo um dito popular judaico que tinha a ideia de prazer desesperado, coçar os ouvidos. Eu estou com muita vontade de ouvir aquilo. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, às historinhas. Irmãos, eu vou fechar a Bíblia aqui, mas nessa noite eu vou contar o que Deus falou comigo e fez comigo. Estava andando uma certa dia à noite, e aí apareceu uma pessoa que nunca viu na minha vida. Fábulas. Parece que as histórias são mais interessantes que a palavra de Deus. Mais interessantes que a palavra de Deus. Mas você seja sóbrio. É interessante que no português a palavra sobriedade ela é usada como oposto de estar bêbado. Ou a pessoa está bêbada ou ela está sóbria. É o mesmo sentido também na época bíblica. O que Paulo está dizendo, Timóteo, tem muita gente chapada por aí, viajando. Seja sóbrio, Timóteo. Seja sóbrio. Fique com a palavra. Faça o trabalho de um evangelista simples. Apenas proclame, compartilhe, divulgue. Cumpra plenamente o seu ministério. Irmãos, é lógico que essa palavra não é apenas para Timóteo. Como a gente viu, toda escritura é inspirada pelo Senhor. Ela é útil para todos nós. Para todos nós. E ela mostra Jesus Cristo. Sendo assim, eu queria fazer algumas aplicações breves para a gente, nessa noite. A primeira delas é que, sem a palavra, o desastre é total. Muitas vezes a nossa vida está um caos, sabe por quê? Porque nós estamos firmados numa doutrina errada, num ensino errado. Já viu como é desastroso aprender um negócio errado? Eu não sei se você teve a oportunidade de aprender a dirigir antes de tirar a carta de motorista. É terrível isso. Não ensine seu filho a dirigir antes dele ir para outra escola. Porque, primeira coisa, você dirige com o pé na embreagem. E o seu orientador, ele vai falar, tira esse pé da embreagem. Você não pode dirigir com o pé na embreagem. Aí você fica com o bração de fora. Vai pegando inúmeros vícios. E para desaprender? A gente desaprende para fazer a aula e depois volta a fazer como fazia antes. E tem inúmeras coisas que a gente aprende de um jeito e depois é difícil a gente se livrar do hábito. Assim também é na nossa vida espiritual. Às vezes a gente está vivendo um relacionamento errado com Deus porque a nossa base doutrinária está errada. Às vezes a gente está orando errado para Deus porque o nosso ensino foi errado. Então nós precisamos voltar para a palavra do Senhor, porque sem a palavra o desastre da nossa vida é total. Em tudo, até nos nossos relacionamentos, do trabalho, como a gente cria os nossos filhos, como a gente estabelece o nosso casamento. Sem a palavra de Deus, o desastre é total. Nós temos que ler a Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Nós aprendemos sobre casamento na Bíblia, não através de pastor que faz do púlpito um stand-up para falar de casamento. A gente aprende na Bíblia. É aqui que o homem encontra o seu papel e a mulher encontra o seu papel. Não com anedotas criadas a partir de experiências pessoais. Se a gente aprende errado, o desastre é total. O desastre é total. E Paulo ele está dizendo isso. Palavra.
Segunda aplicação, meus irmãos, é que a palavra do Senhor é aquilo que a igreja primitiva chamava de depósito da fé, ou o banco do céu. Inclusive tem um devocional conhecido do Spurgeon que tem esse título. Por que eles diziam isso? Porque o Evangelho é Jesus, e o verdadeiro da igreja é o Evangelho de Jesus Cristo. E aonde a gente aprende o Evangelho de Jesus Cristo? Por osmose. Quando você está orando no monte, não, nós aprendemos o Evangelho de Jesus Cristo através da Bíblia, através da palavra do Senhor. Quando nós queremos aprender sobre Jesus fora da Bíblia, a gente tem um Jesus descaracterizado, um Jesus fantoche, criado à nossa imagem, nossa semelhança. É um Jesus que a Bíblia diz isso e fala, não, mas Jesus não era assim. Para mim Jesus é paz e amor. Não, Jesus nunca condenaria ninguém. Jesus nunca rejeitaria. A gente está criando um Jesus da nossa cabeça. Mas o depósito da fé do cristão é o Evangelho de Jesus Cristo, porque é ali que a gente guarda o nosso maior tesouro. E o nosso maior tesouro é o Evangelho que nós conhecemos através das Sagradas Escrituras. É isso que Paulo está dizendo, que essas sagradas letras, ela tem um propósito primordial, que é fazer com que a gente se torne sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Se não entendemos o Evangelho, não adianta entender sobre criação da terra, se foi em 6 dias ou não foi em 6 dias. A gente precisa entender que a promessa que foi feita de Jesus lá em Gênesis 3,15, o descendente da mulher, Jesus Cristo, que pisaria a cabeça da serpente, é o mesmo que encerra Apocalipse dizendo que mata o dragão, que mata a serpente. Esse é o bem precioso. Por isso que a Bíblia é um bem precioso, porque ela é o depósito da nossa fé. Nela está a coisa mais importante para a nossa vida. E por fim, meus irmãos, fique com a palavra, mesmo diante de sensações. Mesmo diante de sensações, fique com a palavra. Hoje nós vivemos na era dos espetáculos. A gente precisa de uma experiência sensorial. Você vai num restaurante, não é só comer uma comida boa. A iluminação tem que estar boa. O uniforme de quem trabalha tem que estar coeso e harmonioso com o lugar. A cadeira que você senta, a mesa, o cardápio, o som ambiente. Quando a gente paga um lugar para comer, a gente não vai lá para comer, a gente vai para ter uma experiência gastronômica. Eu tive a oportunidade de conhecer o estádio do Palmeiras, o Allianz, mas eu acredito, é que não é bairrismo de time, né? Mas eu acredito que se for do Corinthians, do Morumbi, é a mesma experiência. Você entra lá, a experiência é tão maravilhosa que o jogo se torna pequeno. E não é só isso. Eu, o presbítero Omar, Ricardo, outros irmãos, a gente às vezes vai ver o Norusca aqui em Bauru. O jogo do Noroeste, você quer que ganhe, mas você comer a paçoquinha de cone, você chegar na rua fechada, ver a sangue rubro lá, sabe, batucando, a experiência é interessante. Nós somos sensitivos. Isso é bom, não é pecado. Mas isso se torna pecado quando se trata da palavra de Deus. E faço aqui um adendo. Eu não estou dizendo que a nossa relação com a palavra não deve conter emoção. A emoção é inata do ser humano, Deus colocou a emoção no nosso coração. Não é pecado você ler a Bíblia e chorar, você se quebrantar, não é pecado. Mas a verdade é que nem todos os dias são assim. Nem todos os dias você vai chegar na igreja e você vai ter vontade de levantar a mão, vai sentir um negócio diferente. Mas isso não importa, porque Deus continua falando através da palavra dEle. Você estando com a sua sensibilidade alta aquele dia ou não, se você está chorando ou não, fique com a palavra, porque o que nós temos aqui é a palavra de Deus, é o próprio Deus falando aos nossos corações.
Tem gente que fala assim: Deus está muito distante. Abra sua Bíblia, leia ela, porque é aquilo de melhor que Deus deu dele para nós, é a palavra do Senhor. Não fique refém da sensação. O Evangelho não é sensação. Tem emoção? Tem, mas não é só isso. O Evangelho é a verdade, a mais pura verdade do Senhor para os nossos corações. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.